Se eu lhe perguntar onde estava no dia 15 de junho de 1993, consegue recordar-se? Talvez muitos de nós tenham uma breve ideia, mas para os 6 fundadores da Abreu Advogados, a resposta é imediata. Depois de 18 meses de conversas quinzenais, este era o dia de abrir a porta de uma sociedade de advogados pensada ao detalhe para inovar no setor jurídico. Este é um episódio especial do Conversas com Alma, em Alfama. Em dia de aniversário da Abreu, vamos conversar com Miguel Teixeira de Abreu, fundador da sociedade, com uma história pessoal e profissional que espelham a força e a convicção de um escritório que fundou há já 28 anos. Olá, Miguel. Olá, Lourenço. Miguel, é impossível não começar esta conversa sem referir que naturalmente estive a pesquisar e estive a falar com muita gente no escritório e não havia ninguém que não tivesse uma história emotiva e ao mesmo tempo uma história extremamente cómica consigo. Esta forma de abertura do Miguel aos outros é um traço que vem do facto de ter crescido numa família tão grande? Eu acho que sim, não é? Quando se é um de 52 primos direitos que passam férias de verão na mesma casa, a partilha passa a ser tudo, não é? A partilha, a humildade, não é? Estamos a falar de casas antigas com 2 casas de banho, portanto imagino o que era, havia fichas, não é? E portanto, desde o jogo de futebol até às diversões, até tudo era feito em equipa sempre. E essa abertura aos outros que o Miguel refere, transporta-me também para uma outra abertura que me parece sua característica, que é a abertura ao desafio. De que forma é que a decisão que fez de tirar o curso de tradução inglês-alemão antes de Direito foi relevante na sua história? Isso foi uma circunstância casual. Eu acabei o liceu em plena época revolucionária, não é? No 25 de Abril. Um pouco depois, acabei em 76, e em 76 as universidades públicas eram uma época de passagens administrativas, o curso não tinha nenhum tipo de orientação, tudo era muito política, muito extrema-esquerda, como é evidente. Eu estava na JSD na altura, portanto tudo aquilo me fazia muita confusão e portanto eu achei que a melhor maneira era passar um ano. Fui obrigado a fazer o serviço cívico, coisa que duvido que, tirando a Venezuela, se calhar outros países assim, se venha exigir às pessoas que é ir trabalhar um ano de graça em prol do Estado. Uma coisa hoje em dia ninguém concebe, não é? Mas na altura era obrigatório. Eu fiz isso e ao mesmo tempo que fiz isso, como tinha tempo, decidi ir fazer um curso de tradutores e intérpretes de inglês e alemão para no fundo passar o tempo. Quando acabou o primeiro ano do curso e havia a possibilidade de então ir para Direito, continuava o mesmo regabof, a mesma loucura, não é? De que apanhou aquele período, e eu até achei que o melhor era fazer o segundo ano do curso. Bem, já fiz 2 anos, o curso era de 3 anos, faço o terceiro. Quando acabei o terceiro ano, tive a oportunidade de trabalhar para uma companhia de aviação brasileira. A Varig, que já não existe, não é? Aviação Aérea Rio-Grandense. E esse apelo era irresistível porque me davam bilhetes grátis ao fim do ano para viajar. Portanto, eu corri o mundo a $30 por bilhete, portanto aquilo era irresistível. E o ambiente do aeroporto é muito giro. Eu fiquei no departamento de passageiros, apanhava tudo o que tinha a ver com a recepção dos passageiros, o check-in, as reservas, o lost and found, a etiquetagem, o acolhimento, as relações públicas, a placa, que é no fundo a chegada e a partida do avião. Portanto, para um miúdo de 19 anos era extremamente aliciante aquele trabalho. Ao fim de 3 anos ele já não era mentalmente estimulante, e foi aí que comecei a decidir tirar o curso de Direito. Relacionando a Varig com o Direito, daquilo que sei também, quando terminou o curso, despediu-se da Varig numa negociação que foi tão bem estruturada que lhe assegurou uma indemnização, que foi a que utilizou para mais tarde fazer a pós-graduação na London School of Economics. Pois. Estou certo? Está certo. A Varig abriu nessa altura, em 1987, quando eu acabei o curso. A primeira coisa que eu procurei foi estabilidade financeira e, portanto, fui pedir para passar para o departamento de recursos humanos, que era na cidade. Mas não havia lá vaga e eu, portanto, a Varig abriu um processo de despedimento por mútuo acordo, estava a reduzir pessoal. Eu fui lá ao gerente do aeroporto, que era a quem eu reportava, dizer que queria inscrever-me nesses programas para ter direito à indenização, uma vez que queria estudar para fora e precisava do dinheiro. Então cheguei lá e ele disse-me claramente que não. Eu nem penso nisso, eu tenho uma lista de pessoas a dispensar e você não faz parte, não vou pagar uma indenização porque conto consigo. E eu insistia, mas conta comigo, eu fiz o curso de Direito, isto não faz sentido nenhum, eu tenho é que trabalhar nesta área, não vou agora ficar aqui a atender passageiros o resto da vida.
E assim se foi passando, mas eu inscrevi-me em Londres, em várias universidades, e fui admitido na London School of Economics. E já tinha sido admitido, ainda não tinha saído da... Sim, ainda não. Fui admitido primeiro, fiz as candidaturas todas e depois quando fui admitido precisava de dinheiro. Claro, tudo em jogo. Candidatei-me a uma bolsa do British Council, que me foi logo concedida e que pagou as propinas, e agora era preciso viver lá durante um ano. E então eu tinha calculado a indenização que a Varig me deveria pagar, porque já tinha 8 anos e meio de casa, portanto aquilo dava mais ou menos ela por ela para lá viver um ano. Portanto continuava a insistir com o gerente, todos os meses lá ia. E em maio, que era ou ia ao racha, como se costuma dizer, porque tinha que pagar e inscrever-me e marcar a estadia e escolher casa e tudo aquilo, e cheguei lá e ele não estava. E não estava porquê? Porque a Varig é um colégio, era uma fundação, a Varig pertencia a uma fundação. E a fundação reunia uma vez por ano, durante 3 dias, todos os gerentes e diretores da companhia que tivessem mais de 20 anos de casa, uma coisa assim. Os velhotes lá da altura. E o gerente do aeroporto estava na Varig há 30 anos, tinha sido convocado para ir para essa reunião e eles estão fechados. Na altura não havia estas facilidades com os termos de comunicação, não é? Claro. Portanto, estava incomunicável. E voltava, agora já não lembro, quarta-feira, por exemplo. Isto foi numa sexta e ele só voltava na quarta. Tudo em contrarrelógio. Tudo em contrarrelógio. E eu então passei o fim de semana a pensar o que é que vou fazer à minha vida, e na segunda-feira então decidi ir lá à Varig, pedir uma reunião ao diretor de recursos humanos, e cheguei lá como quem não quer a coisa. Entrei, disse boa tarde. Então, Teixeira, eu lá era o Teixeira, então o que é que traz aqui? Então, o que é que me traz aqui? Então, eu venho aqui fechar a minha rescisão. A sua rescisão, mas eu não sei de nada. Não, mas o seu Caio, que era o gerente, está tudo arrumado com ele. Está tudo fechado. Mas eu aqui preciso de validar isso. Sorte minha era que o diretor-geral da companhia, portanto, a quem o seu Caio reportava, porque era um brasileiro com 5 anos de casa, não estava nessa convenção, não tinha acesso, então estava lá. Quando ele foi ao diretor-geral perguntar, eu tenho aqui o Teixeira a dizer que quer assinar os papéis de saída e que já está tudo combinado com o seu Caio. O outro, como tinha um plano de rescisão para cumprir, disse, quero sair, então mandem-me embora. E então ele veio ter comigo, negociou comigo, ainda reduziu ali algum dinheiro, portanto me fazia falta, mas lá negociou, eu aceitei, recebi o cheque e vim-me embora. E na quarta-feira fui lá ao aeroporto receber o seu Caio, que chegava do Brasil. E disse, olha, seu Caio, estou aqui para dizer que me vou embora. Então vai-se embora? Eu vou-me embora, olha, e mais ainda lhe digo, fui lá abaixo, disse que estava tudo acertado comigo, mas eu não validei nada. Pois não, mas olha, o cheque eu já não devolvo. E pronto, assim foi, ficámos amigos. Uma veia de advogado, claro. Era mais uma veia desesperado. Mas já tinha aí muito de tinha que fechar, porque realmente foi com esse dinheiro que vivi um ano em Londres e com todos os sacrifícios naturais, porque claro, é uma cidade cara. Mas numa altura em que o mercado também estava a mudar radicalmente, não é? Até porque imagino que esta experiência em Londres tenha sido decisiva para quando o Miguel depois veio exercer o estágio no escritório do António Maria Pereira, estou certo? Foi porque eu, em Londres, o LLM era extremamente interessante, eram 115 cadeiras, nós podíamos estar naquelas que quiséssemos. No final iríamos a Exame 4, só éramos obrigados a escolher as 4 em março, e entre setembro e março podíamos assistir às aulas que quiséssemos, não é? Muitas eram sobrepostas e muitas não me interessavam. Mas entre aquelas que eu fiz algumas cadeiras que completei sem fazer exame, como franchising e outras disciplinas que tenho. E essa de franchising foi a que me permitiu entrar no António Maria Pereira, porque eu depois fui lá ao Law Society quando acabei o curso, em setembro do ano seguinte, 89, e perguntei, olha, eu vou para Portugal e preciso fazer o estágio e diga-me lá que sociedades é que há em Portugal. Eles deram-me a PLMJ e eu pedi uma entrevista com o António Maria Pereira e ele recebeu-me, mas disse-me que já estavam os estagiários todos contratados, isto foi mais ou menos em novembro, que já não havia vaga, mas entrevistou-me, perguntou-me, eu lá lhe disse o que eu fazia. E depois, por sorte, o escritório dele era ali na Silva Carvalho, era um 7º andar, ou um 6º andar, já não me recordo. E quando eu estava no elevador à espera para descer, a secretária dele veio-me chamar e ele diz-me assim, Miguel, está aqui uma coisa que você teve a fazer contratos de franchising. Então, olha, eu não o posso admitir já, mas tenho aqui uns contratos que eram da Walt Disney. E até gostava que, se você puder dar uma vista de olhos, olha, então ficava aqui durante 2 ou 3 meses, via isto.
E foi assim que fiz lá o estágio. A oportunidade daquele curso que tinha feito. Completamente. Ele leu lá aquilo, leu franchising. É preciso ver que na altura não havia ninguém que tivesse feito o LLM em Inglaterra. Portanto, isto era uma coisa muito rara. Eu tive lá um colega meu, na altura, a fazer o LLM, mas noutra universidade. A London School of Economics é uma universidade muito reconhecida, portanto, claro que aquilo tem algum peso, não é? E eu acho que ele viu lá franchising, tinha aquela oportunidade ali que casou uma coisa com a outra. E eu ali fiquei, acabei por ficar, não é? Miguel, pensando nesse caminho, e agora voltando a Abreu, das premissas e valores que o Miguel e os outros 5 fundadores definiram naquelas famosas reuniões quinzenais que antecederam a criação da Abreu, qual é que acredita que foi, já que falamos de ingredientes que são importantes na nossa experiência depois para o percurso, qual é que acredita que foi o ingrediente-chave que se viria a revelar mesmo fundamental nos anos seguintes? Eu acho que a primeira coisa fundamental foi que levámos o projeto a sério, porque quando miúdos de 30 anos ou 30 e poucos anos vão exercer advocacia sem terem um cliente, não é? Normalmente o que fazem é arranjam um espaço e atiram-se à vida. Mas nós desenhámos um projeto como se na realidade estivéssemos a fazer uma coisa que perdurasse no tempo. E portanto foi tudo muito pensado no pressuposto de crescimento. E portanto eu diria que a base mais importante foi os fundamentais para criar uma instituição. E eu diria que esses fundamentais são, em primeiro lugar, uma marca institucional, não é? Ela pode ter o meu nome, mas na realidade é uma marca que tem a sua própria individualidade, separada de mim ou de qualquer outro. Um sócio e um voto para promover o mérito e a capacidade de decisão. Eu sempre achei que se não conseguisse convencer os meus sócios pela força do meu argumento, de nada serviria tentar convencê-los pela força do meu voto. Porque isto é um projeto de pessoas e, portanto, se as pessoas não aderirem às decisões, elas têm muito menor possibilidade de sucesso. Nós temos que convencer as pessoas pela nossa visão e pela convicção do nosso argumento e pela forma como as pessoas, através do nosso exemplo, acham que podemos ir no caminho certo. E isso não depende do voto, depende da pessoa. E, portanto, mas um sócio e um voto representa que estamos todos sentados com o mesmo poder. Sócio de indústria ou de capital. A divisão do capital em partes iguais entre os sócios de capital, por forma a que nenhum sócio só possa aceder ao capital se tiver dinheiro. Portanto, adquire a cota a um valor nominal. Da mesma maneira que quando se reforma aos 65 anos, que é outro pilar do projeto, também entrega a cota ao valor nominal. E o último aspecto foi separar os direitos sociais dos direitos económicos, dividir a rentabilidade, os lucros do escritório de acordo com critérios de produtividade e rentabilidade, permitindo que quem queira trabalhar mais possa ganhar mais, mas que quem queira ter um ritmo de vida menor não se sinta marginalizado no projeto, porque também pode contribuir de outra maneira. E, portanto, esta complementaridade pressupunha, evidentemente, que as pessoas mantivessem os mesmos direitos sociais, mas não necessariamente os mesmos direitos económicos. E, portanto, nós com isto conseguimos fazer este projeto e agregar ao projeto outros advogados que, no fundo, num plano destes estariam disponíveis para fazer parte da Abreu Advogados e noutro plano do eu quero, eu posso, eu mando e tu vens, não estariam, como é evidente. Pelo menos os melhores não estariam. Apesar da raiz forte e de tudo o que tinha para correr de sucesso, era preciso clientes, era preciso crescer, até porque tive a ver números e no momento em que lançaram a Abreu Advogados, o mercado estava muito dinâmico, as consultoras, etc. E surgiram outros escritórios igualmente promissores, mas que entretanto ficaram pelo caminho. O que é que acredita que faz da Abreu uma sociedade única e que nos permite manter-nos independentes e sempre num crescimento contínuo? O que é que poderá ter contribuído? Eu acho que o maior fator é nós conseguirmos inovar naquilo que surge de novo no direito. Em 93 nós fazíamos essencialmente fiscalidade internacional, não havia um advogado realmente a fazer fiscalidade internacional ou preços de transferência, por exemplo, era o domínio das auditoras, e também toda a parte do direito financeiro, mas estamos a falar do direito financeiro sofisticado, os derivados financeiros. Nós estivemos na gênese da criação da Bolsa de Futuros no Porto, assessorámos no início esses projetos, fomos advogados do Citibank durante bastante tempo, assessorando na parte jurídica e na parte fiscal novos produtos financeiros que ainda não estavam regulamentados na lei portuguesa.
Acompanhámos, por exemplo, a constituição do warrant enquanto valor mobiliário, acompanhámos os ISDAs de perto, acompanhámos a natureza jurídica do colateral. O meu trabalho de mestrado, por exemplo, aqui em Lisboa, foi sobre a natureza jurídica dos futuros e opções. E, portanto, olho com a professora Magalhães Colasso, que era uma professora de Direito da velha guarda, teria, já sei, 80 anos. E lembro perfeitamente que ela, quando eu lhe propus este tema, ela disse: mas isso tem algum interesse? Eu disse: Sr. professor, eu acho que só pode ter interesse um mercado onde se pode comprar sem ter dinheiro e vender sem ter o bem. E realmente isto é o mercado de futuros, e nós metemos muito nisso no início, em 93, 94, e o escritório teve um enorme drive de crescimento em função destas áreas pivô. E depois, claro, os clientes estão lá, nós queremos servi-los nas outras áreas, e começámos a alargar o nosso espectro, sobretudo em áreas que não fazíamos. A Carmo Sousa Machado, por exemplo, entrou para acompanhar a área laboral, e depois foi o que se viu neste escritório, não é? A carreira que teve brilhante ao longo destes anos todos. E outros advogados, o Manuel Andrade Neves foi o nosso primeiro estagiário, e portanto, e aqui está, não é? Portanto, toda esta capacidade de agregar pessoas e de as motivar, naquele momento não tínhamos ninguém. O nosso escritório eram 2 salas, o resto estava em obras. O primeiro cliente que lá apareceu foi a Mazda, para vir constituir cá a sua subsidiária, porque só cá tinha um concessionário. E nós tivemos que trazer o café de casa e as chávenas de casa, e eles entraram para uma salinha minúscula, os japoneses, e ficaram lá. E nós acompanhámos anos a fio até eles integrarem a fora. Portanto, toda esta capacidade de trabalho, eu acho que quando há qualidade técnica vai haver sempre clientes e trabalho. O cliente reconhece. O cliente reconhece. Até porque lembro-me também que a operação de MBO do Pão de Açúcar, ainda antes de criar a Abreu, foi um momento marcante na sua carreira, e é um cliente que ainda hoje se mantém. Qual é que é este segredo para se manter uma boa relação com o cliente ao longo dos anos? Essa operação foi lá está, uma loucura de crianças, não é? Nós estávamos a ver a Jerónimo Martins a comprar o Pão de Açúcar, havia uma enorme reação dos quadros contra a Jerónimo Martins, em virtude de histórias do passado e da concorrência normal entre os 2 grupos, e nós éramos um grupo de 3, era eu, Tiago Câmara Pestana, o Manel Cordeiro de Sousa, basicamente. O Manel era o financeiro do grupo, o Manel decepou a proposta da Jerónimo Martins e percebeu que a Jerónimo Martins ia pagar o preço da compra, no fundo, com o pelo do cão. E o que nós fomos propor ao Abílio Diniz foi: olha, se é para pagar com o pelo do cão, pagamos nós. E então propusemos uma estrutura de aquisição que permitia que nós, com uma pequenina sociedade de 400 contos de capital, que são 200 euros, ou 200 euros, ou 2.000 euros hoje em dia, fizéssemos a aquisição de uma empresa por, na altura, 45 milhões de contos, que são hoje em dia, sei lá, é capaz de chegar ao bilhão, a valores reais, atuais. O Abílio Diniz interessou-se por isso e nós montámos a operação. Fizemos uma engenharia muito engraçada. Eu, aliás, acho que foi a maior e melhor operação que fiz na vida. Foi a primeira, nunca mais tive outra com este tipo de envolvimento. Tive 1 ano e meio dentro do Pão de Açúcar a trabalhar essa operação entre 92 e 94. E nós acabámos por fazer a compra juntamente com o Grupo Entreposto, financiado por todos os bancos que havia em Portugal, por todas as sociedades de leasing que havia em Portugal. Portanto, alavancado no imobiliário do grupo e nas marcas do grupo, essencialmente foi isto. E depois havia uns investidores institucionais. Quando nós terminámos de colocar a operação de capital, sobraram 10% do capital. E, naturalmente, entregámos esses 10% do capital do Pão de Açúcar ao Conselho de Administração, que era, no fundo, o fiduciário, a entidade que iria gerir o grupo a partir daí. E um tio meu, que era o presidente do Conselho de Administração, agarrou naqueles 10% e dividiu por 170 ou 140, já não me lembro, funcionários do grupo, desde gerente de departamento para cima, ficaram todos acionistas nesse pacote. Em 96, a equipa de gestão já tinha, em face de bons resultados obtidos, já tinha chegado quase a 17% do capital, e depois vendeu ao Grupo Auchan, juntamente com o Entreposto, uma venda concertada, global. Continuaram lá todos a trabalhar e, evidentemente, eu, após um período ali de interregno em que a Auchan optou por se afastar um pouco das pessoas que vinham de trás, sobretudo consultores jurídicos e fiscais,
mas ao fim de uns anos já estávamos a trabalhar novamente com eles e hoje é um cliente âncora do escritório com o qual trabalhamos muito bem. Eles não trabalham só connosco, como é evidente hoje em dia, mas com o qual temos uma ótima relação. E acredita que esse foco, essa forma de se inteirar verdadeiramente das dores do cliente, ou calçar os sapatos do cliente, é algo que caracteriza uma boa relação ao longo dos anos com... É fundamental. Eu acho que o advogado, hoje em dia, perante o cliente, tem que ser um bom advogado, como é evidente. Hoje em dia os clientes detectam, até porque trabalhamos com empresas que têm advogados internos que dominam muito bem os dossiês e, portanto, percebem se o advogado está a aportar valor ou não. Mas pondo isso à parte, porque isso é um dado adquirido, sem qualidade técnica não há sucesso, não pode haver. Eu acho que a maior qualidade que o advogado pode ter é a humildade perante o cliente. Nós temos que perceber que o cliente temos que o pôr num trono. Seja um cliente fácil de lidar, complicado de lidar. E nós estamos a lidar com alguém com espírito de humildade e sentido de respeito. O que é que acontece? Se ele nos liga, nós respondemos. Se ele nos procura, nós vamos saber onde é que ele está. Se ele nos pede uma coisa, a gente faz. Isto sucede em todas as relações em que nós nos colocamos num plano hierárquico, ponhamos assim, ainda que fictício, inferior. Se nós pusermos o cliente nesse patamar e o tratarmos com esse respeito, o cliente reconhece isso. O cliente reconhece um advogado que lhe responde, um advogado que lhe telefona, um advogado que não o deixa pendurado, um advogado que tem este drive de lhe resolver os problemas mais do que o encharcar com sabedoria jurídica. Eu, aliás, costumo dizer que nós somos solution providers to business, porque na realidade o que a gente tem que dar é soluções ao cliente, legais, éticas, mas soluções que possam resolver o seu problema. É um problem solving. Exatamente. Ou ajudá-lo a enquadrar e encarar os problemas que ele não possa resolver. Mas a verdade é que esse espírito de humildade é absolutamente essencial. Porque sem ele, o advogado põe-se ele próprio num pedestal e o cliente ressente isso e percebe isso. E pode trabalhar com esse advogado, mas a relação não é a mesma. Pegando naquilo que dizia, nesta ideia do cliente, que hoje em dia com acesso às ferramentas digitais cada vez mais consegue também ler-nos e saber a nosso respeito, nesta altura em que toda a gente acede ao nosso site, torna-se cada vez mais evidente que o caminho que foi feito por si, pelos seus sócios e por todo o escritório ao longo do tempo, na parte da sustentabilidade, começa agora a ser aquilo que agora é trend, para nós já era forma de ser há alguns anos atrás. Claro. Primeiro é assim, a que tipo de escritório queremos nós ser, não é? Eu acho que a gente, quando pensa num projeto, antes de pensar naquilo que vai fazer, tem que pensar porque é que o faz. Tem que começar exatamente por isso. Porquê? Porquê é que estamos aqui? O que é que nos atrai? Isto é diferente de uma organização com 300 pessoas. Cada pessoa tem uma resposta distinta, mas cada pessoa tem que sentir que trabalha para uma comunidade. Nós somos seres generosos por natureza. Vocês podem não achar isso. Dizer que sou um pouco ingênuo, mas eu acredito sinceramente que o ser humano devidamente motivado trabalha para a generosidade. É capaz de dar sem exigir em troca. E esta capacidade de o fazer faz com que toda uma equipa possa funcionar motivada. A sustentabilidade é um fator de união das organizações ao nível de todas as estruturas, aquelas que ganham menos, aquelas que têm funções mais modestas, podem se envolver igualmente ativamente num projeto de sustentabilidade. Porquê? Porque isto demonstra que a organização não trabalha para o acionista, para o sócio, trabalha para todos os stakeholders, incluindo toda a comunidade onde se insere. Essa abertura ao pro bono, à sustentabilidade, hoje em dia ao ESG, são coisas que para nós têm vindo a ser do nosso ADN e espero que neste projeto isto tenha sempre no futuro muita atenção por parte da administração, porque se nós perdermos a humanidade num escritório de advogados, nós vamos perder essa motivação ao nível das equipas. Temos a identidade também, não é? Está tão marcada. Faz parte da identidade de uma organização, não é? Miguel, um último momento deste podcast é sempre um desafio. Não sei, conhece o jogo do preferias? Não. O jogo do preferias o jogo do preferias eu dou-lhe duas hipóteses relacionadas com aspectos da sua vida e o Miguel escolhe uma ou outra, hipoteticamente. Não tem qualquer prémio neste momento. Bom. só para o conhecermos melhor. Preferia o Miguel receber o tão desejado carro Aston Martin,
mas não poder voltar a viajar. Ou o seu Mazda sempre cumpriu o seu propósito e as viagens são e serão sempre indispensáveis na sua vida? As viagens. Embora adore carros, alugava o Aston Martin, provavelmente em um dia, numa das viagens que fizesse. Miguel, e voltando atrás, voltaria a colocar detergente num bife? Consta que um tal acidente aconteceu no muito bom naco de bife nos tempos de Londres. Por isso, voltaria a colocar detergente num bife, mas manter a casa no Algarve cheio de amigos, família e colegas? Ou poder repetir mensalmente o jantar de requinte que fez há uns anos na fronteira da Suíça com a França, mas a casa de Alfarrobeira nunca ter existido? Não, a casa de Alfarrobeira é um ponto de encontro essencial, porque por lá passa toda a minha larguíssima família, não é? E portanto não há ali, já lá estão 3 gerações, não é? Hoje já há gerações terceiras a irem lá, não é? Com a mesma idade com que os pais lá estiveram. Portanto, Alfarrobeira é hoje eu acho que se me desfizesse daquela casa era excomungado na família. Mas os 2 episódios que conta são efetivos. Em Londres eu não tinha dinheiro, e é verdade, e é assim que a gente cresce na vida, não é? Eu ia ao supermercado, levava 20 libras, e quando chegava à libra e meia livre, aliás, os supermercados em Inglaterra tinham uma calculadora no carrinho, aquilo eu punha lá 20 e ia tirando o preço. Quando chegava a uma libra e meia eu ia comprar um bife, e portanto durante o mês escolhi o dia para comer o bife. Portanto imagino no dia em que eu pôs o detergente no bife. Exatamente, depois de cozinhar o bife, em vez de pôr o detergente na frigideira, pus no bife, ainda raspei e tirei tudo. A aposta com o cliente, que foi com o Jorge Viegas, foi muito, muito engraçado, porque apostámos. Ele insistia que tínhamos que fazer uma operação até ao fim do ano. Eu dizia-lhe que entre o Natal e o Ano Novo ele não ia arranjar um notário, mas arranjámos um notário para fazer a operação no dia 31. O cliente ficou muito satisfeito. Eu não tive Natal, passei o dia 25 a trabalhar, e fizemos uma aposta que se fizéssemos a operação ele pagava um almoço. E ele um dia liga-me e diz: olha, é só para lhe cobrar o almoço. Eu disse: com certeza, Jorge, onde quiser. Então é no restaurante do Marc Verrat, que tem 3 estrelas Michelin, em Annecy, em França, porque ele estava lá num congresso das motas a que ele sempre se dedicou. E eu disse: pá, Jorge, isso é um bocado puxado. Então, Miguel, você é advogado, não fez nenhuma circunscrição territorial, não pôs nenhuma restrição, portanto eu estou a convocá-lo para aqui, você diga-me se vem ou não vem. Ele, além de um cliente, é um amigo, é um grande amigo. Hoje foi o primeiro cliente que eu tive, um tipo fenomenal, um ser humano excepcional. É claro, peguei milhas, meti-me no avião, fui a Geneve, de Geneve aluguei um carro, fui a Annecy, dormi no hotel, aliás não foi almoço, foi jantar, mas jantámos, dormi no hotel, vim-me embora no dia seguinte. Por isso acho que foi um ótimo jantar. E está a dar 3 opções, por isso voltaria a colocar detergente do bife, mas não abdica desse bom jantar com amigos e da sua casa. Nada, na Alfarrobeira. Faz parte. Miguel, estamos mesmo a chegar ao final, mas há uma pergunta que não posso contornar. A resiliência é uma das características fundadoras da Abreu, constante ao longo destes 28 anos. De que forma é que se pode manter esta resiliência num mundo como o de hoje, que está em tão constante mudança? Continuando a inovar, em primeiro lugar. A inovação junta as pessoas, estimula-as a novos projetos. Hoje em dia nós temos todos os desafios de blockchain, temos todos os desafios de inteligência artificial, da multidisciplinaridade. Portanto, há sempre desafios novos, tecnológicos, mas desafios novos a nível de projetos que estão por aí. O escritório, desde que mudou para aqui, a decisão para aqui foi providencial. Este escritório aqui é uma nova realidade. Tem corrido tudo muitíssimo bem. Espero que ninguém se acomode. A vida, já sabemos, é feita de altos e baixos. E é fundamental que os sócios, as equipas do escritório se mantenham unidas quando as coisas correm menos bem e tenham uma visão estratégica sustentada num projeto institucional e que se entendam com capacidade de cedência para que possam todos caminhar juntos. É o que é essencial para que este escritório abarque o futuro. Obrigado, Miguel. Nada.